assentados nas regiões celestiais com Cristo. Em Então, Cristo. em Cristo nós estamos juntamente com Cristo escondidos em Deus, nas regiões celestiais. Então agora, da queda, Adão foi para a morte e ali em Efésios 2 o Senhor nos deu vida. E mediante a fé nós teremos vida. Aonde, irmãos? É preciso que isso fique muito claro. Isso foi no nosso espírito. Espírito com letra maiúscula é o espírito de Deus. Espírito com letra minúscula é o espírito do homem. Do homem. Vamos continuar lá. Versículo 4. Quem pode ler? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. É 7. sobre isso. 7. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, Amém. que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Amém. Amém. 8. Porque pela graça. Essa obra do Senhor Jesus na cruz, consumada na cruz do Calvário, Sim. de redenção, eu e você tomamos posse pela fé. Sim. A fé é um garfo e a graça é um prato. Então é pela graça mediante a Fé. a fé. É a nossa fé, a tua fé. E através disso nós recebemos a vida de Deus aqui, no nosso espírito. Então o nosso espírito agora recebeu a vida de Deus e nós temos a vida de Deus como habitação no nosso espírito. Acho que essa caneta está bem usada. E a gente comprou nova, né, velho? Não, é azul. Nós recebemos a vida de Deus no nosso espírito. E a gente falou muito sobre isso na semana passada. E a gente vai prosseguir agora e a gente pode abrir Isaías 53. E todos nós conhecemos muito bem o que aconteceu na cruz, o que aconteceu no Calvário com o nosso Senhor, as aflições dele, a morte do Senhor. Nós olhamos para essa obra, para uma obra já consumada, e às vezes a gente não tem a noção de como foi doloroso para o Senhor. Sim. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades. Tudo isso ele fez para se tornar, para que o sangue dele nos expiasse do nosso pecado. A gente tem que entender que a cruz foi intencional. A cruz foi intencional. Quando o Senhor Jesus foi batizado, ele foi para o deserto. Isso é para nós, Eliane. Quando você é batizado, provavelmente você começa um processo. E às vezes é num deserto. E às vezes a nossa caminhada com o Senhor começa no deserto. A de Jesus, depois do batismo, começou no deserto. 40 dias no deserto. E ele foi tentado. E os irmãos lembram o que aconteceu? O que o Satanás, o que o diabo, o inimigo, prometeu para o Senhor? Ele falou que todos os reinos desse mundo ele daria a ele, se prostrado Me adorasse. e adorasse. Mas não existe reino sem cruz. E isso serviu para o Senhor naquele dia, que disse: somente ao Senhor adorará e somente ao Senhor prestará culto. Isso aí é para nós. Para que você reine, você precisa da cruz. E nós vamos falar sobre isso, sobre a obra da cruz agora em nós. Porque a gente já falou da obra da cruz por nós. A obra do Senhor Jesus na cruz. Amém. E essa obra maravilhosa, essa obra poderosa que a gente está vendo aqui em Isaías 53, ela nos chama. Ela me chama e ela te chama para um caminhar. E que caminhar é esse? É um caminhar de temor e santificação diante do Senhor. E a gente vai falar, só vamos ler mais um texto para a gente entender e ficar bem fixado em nós o que é essa obra da redenção. Amém. Porque a gente precisa estar pronto para responder a qualquer um que nos perguntar. Isso seja no ônibus, no Uber, isso seja na escola, isso seja no trabalho, isso seja na fila do supermercado, para a caixa do supermercado, qualquer um que te indagar. Qual é a razão da esperança que está em você, Glauco? Você tem que estar pronto para responder que você, mesmo sendo pecador, foi redimido pela obra do Calvário do nosso Senhor Jesus. Não porque há mérito em você, mas porque há méritos nele e ele morreu. Ele era o Cordeiro perfeito e ele morreu por você. Amém. E agora você tem vida nele. Aleluia. Irmão, pode ler lá para nós? Quem vai ler João? E nós temos A glorificação glorificação do corpo. do corpo. São os processos que nós vamos passar, estamos passando, vamos passar, né? De salvação, né? São os três aspectos da salvação. Os três aspectos da salvação.
no espírito, Uma na alma alma e no corpo. corpo. E não é o contrário, porque a gente sabe que só quando o Senhor Jesus voltar, teremos a adoção do nosso corpo. Teremos, né, um corpo glorificado, igual ao do Senhor. Isso vai acontecer. Amém. Vamos abrir lá em Colossenses capítulo 3. A gente entendeu muito bem isso aqui, né? Ficou bem fixado para todo mundo, para todos nós. Amém. Eliane, Sim, você entendeu que a vida de Deus habita em você, que o Espírito Santo habita em você, ele se misturou com o teu espírito, que era como uma luva vazia, que tentou se preencher, ocupar o seu espaço com várias coisas, mas nada ocupava o seu espaço de forma integral, mas aí você recebeu o Senhor Jesus e ele veio e coube certinho, a vida de Deus coube certinho no espaço que havia dentro de você. Amém. Porque quando Deus te formou, ele te formou como um lugar para a habitação do seu espírito. Ok. Glória a Deus. Aleluia. Como um vaso. Né? Como um vaso, Como um para vaso. conter, para conter a sua vida. Sim. Colossenses Colossenses capítulo 3. 3. Tua cara que é errado. Na tua cara que é dedão. Agora ali, com relação a perdoar uns aos outros, tá falando sobre pedir perdão. Porque pedir perdão você já sabe que você tem que pedir. César, se você errou contra mim, você sabe que você errou, você sabe que você tem que me pedir perdão. E eu sei que tem que te pedir perdão. Só que aqui não tá falando sobre pedir perdão. E a gente vai entrar no pedir perdão também. Mas está falando sobre perdoar e suportar. E como a gente é muito dolorido, a gente é muito ferido, a gente não tem muita identidade, a gente não tem uma identidade muito convicta. E quando não temos uma identidade muito convicta, a gente se abala por qualquer qualquer feia, qualquer gordo, qualquer... Irmãos, já machuca, olha a minha alma, pega lá no fundo. Por quê? Porque a gente é dolorido. A gente é dolorido. A gente é dolorido e a gente tá no meio de uma geração mais dolorida ainda, que é uma geração do mimimi. Que tudo é uma grande questão. E eu não tô desvalorizando nenhum sofrimento, nem nada disso. Eu tô falando que você recebeu a vida vencedora do Senhor, irmão. E se alguém olhar pra você e falar que o teu cabelo, falar que o teu sorriso é estranho, falar que a tua risada é estranha, se alguém falar que o teu dedão do pé é torto, irmão, você recebeu a vida vencedora do Senhor, você precisa ter uma identidade. Lá na minha carteira de identidade, tá escrito assim, Leonardo de Paula Silva Geisler, filho do Roberto de Paiva Geisler e da Camila de Paula Silva. Eu sei quem é meu pai, eu sei quem é minha mãe, eu sei de onde eu vim. E você precisa ter essa identidade muito bem convicta em você. Né? Da onde você veio, irmão? Você veio da cruz. Você veio do Senhor. Você é filho de Deus. Você não é mais um escravo do pecado. Você é novo nascido. Você está sentado com o Senhor nas regiões celestiais. Você é um cidadão do céu, irmão. Você é um cidadão do céu. E as coisas dessa terra não tem mais que te ferir. Amém. Você precisa avançar. Nós precisamos Aleluia. avançar. Nós precisamos ter um coração guardado. Ajuda no Senhor. E aonde que esse coração vai ser guardado? Nesse caminhar de santificação. Porque tudo isso aqui que nós estamos falando, todo esse caráter que nós estamos falando, que a gente está apontando para um caráter, uma pessoa que não é maledicente, uma pessoa que... O profeta Isaías, e nós falamos sobre isso no começo da reunião, porque a gente começou cantando, junto com os querubins cantamos, essa foi a visão de Isaías do trono de Deus. Que todos diziam santo, e quando ele chegou lá, ele viu que Deus era santo, e quando ele viu que Deus era santo, ele lembrou quem ele era. E quem ele era? Um comedor de feijão, pecador, com lábios impuros. E que morava no meio de um povo de impuros lábios. E ele sentiu muito temor, ele falou, ai de mim. Na minha é muito interessante, porque ele não fala suportando. Ele fala zelar uns pelos outros. Zelar é cuidar. Cuidai uns dos outros e perdoai-vos mutuamente. Amém. Pode continuar. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. E isso é muito sério, irmãos. Esse é o 14, você leu? O 3. Isso é muito sério. Porque a gente tem um costume almático e gerado por uma psicologia carnal, por uma sabedoria humana, de falar para o irmão que uma vez que você perdoou e que você foi perdoado pelo outro, você não precisa mais se relacionar com essa pessoa. Você já perdoou? Então agora você perdoou, fulano fica lá na casa dele, você na tua casa, cada um segue o seu caminho. E não foi esse perdão que você recebeu do Senhor Jesus. Então se é para você perdoar como você for perdoado, não é um perdão
E agora você botar o irmão na caixinha do nada e não querer nem saber da cara do irmão. Eu Na perdoo, verdade, mas isso é ele um- lá e eu aqui? Eu Não é perdoo, o mas perdão, ele ele lá lá e e eu eu aqui. Longe de mim. Esse perdão não é o perdão que o Senhor está nos Não quer ensinando. nem minha cara do irmão. Porque, na verdade, se algo fez mal a mim, se tá me incomodando, não é porque o irmão tem que pedir algo pra você. Você tem que, se tá te incomodando, você tem que chegar no irmão. Isso que é, me perdoa, né? Qual que é o problema? Se tá te incomodando. Vamos resolver isso, irmão. Vamos resolver. Esse é o perdão, né? Ok? Já pensou se o Senhor fizesse isso com a gente? Já pensou? Não é mais caro. Não tem como, Léo, não tem como Tá, te demonstrar perdoo, mas uma fica aí. adoração Fica aí. de amor ao Senhor. Se você não tem amor ao próximo. E ter amor ao próximo é você ser trabalhado também, não? Ser forjado pelo Senhor. Pelo meio do irmão. Às vezes Deus quer trabalhar em você através do irmão. Vai ter que suportar o irmão. Tem que suportar E o outra irmão. você, Cuidado, pode. Por amor ao Senhor. Porque foi o primeiro e mandamento. outra Amar a Deus você sobre todas as pedir coisas. perdão Segundo também é bom foi, demais, não, né? Porque tem mais que o primeiro. a gente E fica é mais difícil. tranquilo, né? Próximo. Esse dia que ia dormir, não sou tão bom, mas que de mim, Como que eu vou chegar Senhor, no grosseiro com dia ela Eis que de vos novo. dou um novo Daí de mandamento. tarde ela Amai-vos chegou e como falou, eu. me perdoa, me desculpa, que fui Então, grosseiro. isso é muito Eu importante. me senti bem e ela também, né? Porque pedi perdão pra ela. Sim. Eu Tirou o sei grosseiro, fardo. Tirei o fardo. né? Amém. Porque aquilo ficou pesando pra mim o dia inteiro, sabe? Puxa, eu fui grosseiro com ela. Olha só. E o Ela Espírito te chegou. constrangeu. Daí ela chegou, eu pedi perdão pra ela, desculpa, fui grosseiro, foi bom demais. Mas eu falei, Não cheguei a apanhar, só fiquei com os olhos. E é importante, irmãos, a gente ter clareza sobre isso. A gente ter muita clareza sobre isso, porque isso fala muito da natureza do Senhor Jesus, do caráter do Senhor Jesus. Que Ele nos perdoa, assim como a tia Ramira falou ali, vai através de você. Se você perdoa e se você suporta. Se você não teve que suportar a pessoa ainda, suportar não é só aguentar alguém que te cutuca. Suportar é como o Caleb falou, zelar, cuidar, dar suporte. O irmão tá caindo e você vai lá e dá suporte para esse irmão. Suportar é dar suporte. Se você nunca foi moleta dessa pessoa, não tem como saber se você Ai, que ama ela de difícil. verdade, se é o amor do Senhor. E se você nunca teve que perdoar essa pessoa, você ainda não sabe se esse amor é o amor do Senhor. Agora, quando você perdoar E suportar. uma defraudação, você não perdoar. dá pra ser só um? Não, irmão, é os Tem que dois. ser os dois, aí Perdoar e suportar. Sabe por quê? Porque só o perdão podia me eximir de continuar se relacionando. Mas o perdão não te exime de continuar se relacionando. Exceto alguns casos, irmão. A gente sabe quais são esses casos. Tem pessoas que não têm consciência, que são como um porco espinho, cheio de espinho. Que você não vai abraçar a pessoa e tentar continuar ali, sendo machucado. Não é sobre isso que eu tô falando. Machucou, a gente já Eu tô se falando sobre um irmão, sobre uma situação na sua casa, sobre 20 anos em que uma situação já foi resolvida e você ainda lembra dessa situação. Tô falando sobre você não jogar no mar de esquecimento situações. Tô falando sobre você não olhar para a cruz, sobre você não entender que você foi perdoado integralmente pelo Senhor. Imagina, irmão, se o Senhor te perdoasse, mas toda vez que você falasse, hoje eu não vou no partir do pão, o Senhor falasse, mas você foi um pecador mesmo. Tá vendo aquela vez que você Olha da onde eu te tirei da lama. Você chegava fedendo na sua casa na segunda-feira à tarde, no final de semana. Quem é você? Imagina se o Senhor De fizesse novo, isso com a gente. De O novo. Senhor não lembra do teu passado. Teu passado, ele ficou lá sepultado no dia que você batizou. Você entrou na morte de Cristo pelo batismo. não levou E em conta foi- os tempos de ignorância. E ele não leva mais em conta essas coisas. Ele jogou no mar do esquecimento. Nós Dos que pecados lembra, ele não às se vezes. lembra mais. Né? E lembrar do teu passado é te procurar numa casa em que você não mora mais. É como eu chegar e procurar o meu pai e a minha mãe no endereço que nós morávamos lá no Del Rey. Eu vou chegar lá na Carlos Pisani, eu vou bater lá e vou falar, eu queria falar com o Camilo e com o Roberto. Morou no Carlos Pisani? Então, irmão, eu queria falar com o Camilo e com o Roberto aí. Vocês vão achar o Camilo e o Roberto lá? Não. Não vão achar, porque eles não moram mais lá. E falar do passado é procurar você num endereço que você não mora mais. Então não tem mais a ver com você essa velha vida. E é muito importante a questão de perdoar, porque a gente ora, né, a oração do Pai Nosso, ele fala, Boa. perdoe-nos, Senhor, né? Perdoe. Perdoar as nossas Perdoai dívidas. as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Então, se nós não perdoamos,